Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando neste trimestre a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Família, um projeto de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título Personagens Bíblicos que Salvaram Suas Famílias. O textuário vem dizendo: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis, capítulo 7, verso 1. A verdade aplicada diz ainda que cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de procurar conduzir os de sua família à salvação em Cristo, no poder do Espírito Santo. Irmãos, nós temos os 3 objetivos, e o primeiro deles hoje é mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família. Segundo, ressaltar a obediência de Noé a Deus. E terceiro, enfatizar a boa atitude de Raabe de crer em Deus. O texto de referência está registrado em Josué, capítulo 24, versículo 15, e Hebreus, capítulo 11, versículo 7 e versículo 31. O nosso motivo de oração hoje é para que as famílias assumam o compromisso de servir ao Senhor. Então vamos continuar sempre orando pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, bisnetos e etc., para que possamos sempre ter um compromisso com o Deus verdadeiro, pois Ele é o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A introdução vem dizendo que Josué indaga ao povo e toma a decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca e salvou a sua família. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. Isso é importantíssimo. Nós, muitas vezes, não temos condições de salvar o mundo, como aconteceu ali com Josué, todo o povo de Israel, mas ele os confrontou para que tomasse uma decisão e que essa decisão fosse a melhor de todas. Da mesma forma, Noé não conseguiu salvar o mundo da sua época, mas ele salvou a sua família porque foi obediente a Deus. E da mesma forma, Raabe, ao esconder os espias, ela faz com que ele jure que ele salvaria ela e a sua família. E assim aconteceu, porque Raabe acreditou em Deus. Portanto, o primeiro tópico vem falando aqui sobre Josué toma decisão pela sua família. E isso é importante, irmãos, porque, infelizmente, no tempo em que estamos vivendo, tem muitos filhos tomando decisões precipitadas no lugar do pai, O pai, nós sabemos que aquela figura é aquela pessoa que tem o controle, tem o cajado na mão, ele é o patriarca, então todas as decisões devem ser tomadas pelo pai. Agora, nós vamos ver algumas diferenças. Quando se cria criança solta, sem compromisso, sem responsabilidade, é uma coisa, mas quando a gente traz a nossa família, os nossos filhos, principalmente, no temor do Senhor, ensinando essas crianças no caminho que deve andar, então nós temos aqui os 3 exemplos, Josué, Noé e Raabe, porque nós vamos ter a nossa família junta, nossa família unida, servindo ao Deus vivo e tomando decisões acertadas. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja que após Josué exercer com brilhantismo o que Deus entregou em suas mãos, como comandante militar do exército de Israel, levando o povo a entrar em Canaã, agora como líder espiritual, ele aconselha o povo a guardar os mandamentos escrito no livro da lei de Moisés, conforme registra Josué 23, de 1 a 6, e a se esforçar e responder positivamente a quem gostariam de servir. Ele sabia que não podia tomar decisão unilateral por todo Israel, mas ele toma a decisão pela sua família e aconselha que eles façam o mesmo, esperando, é claro, uma resposta como a sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24 e 15. Então, essa tomada de decisão de Josué, ela foi primordial, não somente para a sua família, mas trazendo aí ou chamando a todos a uma responsabilidade. Vocês querem continuar servindo ou querem servir aos deuses do passado que vocês serviram lá no Egito e que viram em outras nações por aí? Então hoje vocês têm a oportunidade de escolha. Se vocês quiserem continuar servindo a esses deuses,
vocês sirvam, mas eu e a minha casa, a minha família, serviremos a Deus, ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao único Deus que tem poder nos céus e na terra e que pode fazer todas as coisas. Isso é algo que eu e você, que nós devemos assumir diante de Deus e da nossa família. Não importa, meu querido irmão, se amanhã depois, quando essas crianças hoje se tornarem adultas, elas quiserem trilhar por outro caminho. A palavra de Deus diz que quando nós ensina as crianças no caminho em que deve andar, no temor do Senhor, buscar ao Senhor, mesmo depois de velho, independente da escolha que eles fizerem depois de adulto, eles jamais se esquecerão deles, jamais vai se esquecer. Então é importante que nós cumpra o nosso papel como pais para que Deus continue com suas mãos estendidas, abençoando a família. A tomada de decisão é pessoal, a primeira pessoa do singular. Eu assumo, em primeiro lugar, o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida não é garantia de que será seguido, mas é consciência do dever cumprido. Nenhum sucesso alcançado suplanta a minha família, nem o meu relacionamento com Deus. Josué chama a atenção, afirmando que quem vence as batalhas por nós é Deus. Josué capítulo 24, verso 12. Devemos ter em mente que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, verso 4. O povo precisava voltar-se para Deus, pois ele já tinha presenciado grandes bênçãos e vitórias nas batalhas. Nós somos propensos a esquecer benefícios. Somos ingratos por natureza. Josué se coloca como exemplo para as gerações futuras. Nós somos responsáveis por ensinar a nossa descendência. Então essa é a atitude de Josué. Ele assume a responsabilidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não me interessa o que os outros vão fazer. Se eles querem seguir o curso deste mundo, que sigam, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor e vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Bendito seja o nome do Senhor. É muito importante isso, irmãos, para a vida de um casal cristão. Nós não podemos abrir mão dos mandamentos e de todas as regras que o Senhor tem deixado para nós através da sua santa e poderosa palavra. Precisamos conduzir os nossos filhos no temor do Senhor, porque é através do temor do Senhor que vem toda a sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor traz sabedoria, é a fonte da sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, tomada de decisão coletiva. Nós, a minha família, primeira pessoa do plural, serviremos. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na vida é a nossa família. O ministério começa dentro de casa. Cuidar dos seus é uma obrigação, conforme registra 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Governar a sua própria casa é um pré-requisito. 1 Timóteo 3, versículo 4 a 5. Não adianta ser tão bom para as pessoas de fora se você não é bom para a sua família. Não adianta ser educado e respeitoso com as pessoas de fora se você não faz isso com a sua família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? Aí é que está a questão, né? Nós já falamos em lições anteriores que muitas vezes as pessoas vivem de farsa, né? Vivem de aparência, né? Lá fora demonstra ser uma coisa que nem sonho é, mas ela demonstra ser aquele crente mais santo, mais espiritual, educado, amoroso, compreensivo, mas dentro de casa ele não é nada daquilo. E isso só traz prejuízo para a família, porque não há, né, espectador e pessoas que mais aprove ou desaprove aquilo que você está fazendo, a não ser a própria família que convive com você, né? Ao ponto de muitas vezes ouvirmos, e eu creio que você já ouviu algumas vezes, né, de pessoas dizendo: olha, o meu marido ou a minha esposa dentro da igreja é a mais crente de todas, é a mais santa, é a mais espiritual, é a mais abençoada, a mais em casa, é um verdadeiro demônio. Infelizmente, eu já ouvi isso algumas vezes. E é real, é realidade, porque a pessoa quer manter uma aparência, ela quer viver de engano, né? Se talvez fizesse um teste para ser uma atriz, um ator, ele passaria
sabe, com nota 100, com nota 1000, mas ele vive como um ator, ele atua, né? Mas na prática ele não é nada daquilo que ele aparenta ser. Que Deus tenha misericórdia de nós. Outro ponto importante é sobre a questão da tomada de decisões acertada. Serviremos ao Senhor. Futuro do presente. Quando um líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra e Deus vence as batalhas por nós. A declaração exerceu grande efeito e influenciou, deu consistência e impactou as pessoas ao redor. Ele mostrou que só existia duas opções: servir aos deuses de seus antepassados ou ao Deus verdadeiro. Ao ser confrontado, o povo fez a escolha certa. Serviremos ao Senhor nosso Deus, conforme está registrado em Josué 24, 24 a 25. Então Josué ordena que o povo jogue fora os deuses estranhos e se incline de todo o coração ao Senhor, Deus de Israel, porque Ele é santo e não aceita misturas. Josué capítulo 24, versículo 19 e versículo 23. Então o nosso Deus é esse Deus aqui. É o Deus de Josué. É um Deus que espera que eu, você e nós tomemos uma decisão acertada, que nós nos voltemos para Ele com o coração quebrantado, humilde, sincero e procuremos servir a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito e de todo o nosso entendimento, porque Deus não aceita mistura. Deus é santo e aqueles que o adorem devem adorar em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto importante nesta lição é concernente a Noé. Noé salva a sua família ao construir a arca. Saiba, irmão, você está construindo uma arca. Ou você está, como casamento é uma construção permanente, é dentro dessa construção que você está construindo a sua arca para abrigar a sua família na presença de Deus. Deus manda Noé construir a arca e dá as especificações. Deus foi o engenheiro, o projetor e Noé o executor do projeto, conforme está registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 14 a 16. Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor, conforme está registrado em Gênesis 6 e 8. Noé era homem justo, era íntegro em suas gerações e andava com Deus. Gênesis capítulo 6, verso 9. Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou. Gênesis capítulo 6, verso 22. O Senhor continua querendo colocar o seu povo na arca e fechar a porta por fora. Gênesis capítulo 7, verso 16. A arca só tinha uma porta, e essa porta tipifica Jesus, a única porta da salvação. Então nós vemos aqui três coisas importantes. Noé, ele foi o executor. Por quê? Porque, primeiro, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Segundo, Noé era um homem justo. Terceiro, ele era íntegro em suas gerações. E quarto, andava com Deus. Então essas quatro coisas precisam estar presentes em nossa vida. Nós precisamos achar graça diante do Senhor. Precisamos ser justo, ser íntegro e andar na presença de Deus, né? Porque sem isso, irmãos, nós jamais entraremos na arca ou jamais seremos salvos ou poderemos salvar a nossa família. Porque os filhos estão acompanhando as atitudes que o pai e a mãe têm dentro de casa. Se dentro do ambiente familiar impera o amor, o temor a Deus, a adoração a Deus, esses filhos serão envolvidos nessa atmosfera. Mas se impera dentro do lar as desavenças, as brigas, as discussões, né, a falta de respeito, então esses filhos também absorverão isso, e isso será prejudicial para o futuro destas crianças hoje. Um outro ponto importante é na questão do simbolismo da família na arca. Veja, irmãos, a arca de Noé simboliza renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, símbolo da aliança e presença de Deus junto do povo escolhido e símbolo da igreja. Representa também um lugar onde se guarda preciosidades, tesouros, riquezas e joias. O Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, pois o mundo estava cheio de maldade.
As pessoas só faziam coisas erradas e havia violência em toda parte, e isso lhe pesou o coração ao ponto de mandar o dilúvio exterminar todos os seres que fizera, conforme está registrado em Gênesis, capítulo 6, versículo de 5 a 7. Mas Deus estabeleceu uma aliança com Noé e disse para ele entrar na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 18 e capítulo 7, versículo de número 7. Então veja que a arca ela é importante para que a nossa família possa ser abençoada por Deus. E Deus tem que estar no controle de toda a situação. Nós vemos que quando Noé entrou na arca com a sua família, Deus fechou a arca por fora. Isso fala, meus irmãos, que a porta da salvação um dia vai se fechar. E hoje a porta é Jesus. Se nós trouxermos Deus para a nossa família e levarmos a nossa família ao encontro de Deus, nós temos 100% de chance de permanecer nesta arca e sermos salvos no dia da volta do Senhor Jesus. Um outro ponto importante aqui é que os desafios de colocar toda a família na arca. Existe um desafio sim, pois as dificuldades enfrentadas por nós, os filhos crescem, casam e tomam os seus caminhos. Agora é joelhos dobrados, jejum e exemplo de vida. Exemplos de vida que nem sempre será seguido, mas é o nosso dever. Um filho pode sair da arca por um tempo. Exemplo do filho pródigo, que nós já mencionamos aqui em lições anteriores, está registrado em Lucas, capítulo 15, verso 11 a 32. Mas se for ensinado, conforme Provérbios 22 e 6, vai cair em si e voltar. A arca tem hora que balança, para lá e para cá, pela força das águas, pelos ventos que sopram, ao contrário, pelas ondas fortes. Mesmo Jesus no barco surge as tempestades e o mar fica revolto. Mas quem tem Jesus no barco, o final vai ser feliz, porque ele repreende o vento e diz ao mar: cala-te e aquieta-te, e será uma grande bonança. Marcos capítulo 4, verso 35. Então, trocando isso em miúdos, o que nós podemos entender aqui é que enquanto os filhos são de menores e estão sob a nossa responsabilidade, nós podemos dirigi-los, levá-los à igreja, levá-los a ter uma vida de temor e de adoração a Deus. No entanto, depois de adulto, eles casam-se, vão construir as suas famílias, e então, nesse período, nós não podemos mais dominá-los, né? Podemos aconselhar, mas dominá-los, mantê-los como quando era criança, nós já não podemos mais fazer isso. Então, agora é joelho. Se você já orava antes, agora você continua orando, jejuando, intercedendo pelos vossos filhos, assim como fazia Jó, né? Então, nós, quando lemos Jó, nós vamos encontrar ele orando, né, intercessoriamente, né, pelos seus filhos. Ele fazia essa oração intercessória, porque como eles viviam se baqueteando, os filhos, um dia estava na casa de um, outro dia estava na casa de outro irmão, e assim sucessivamente, mas ele não se esquecia dos filhos e orava por eles, pedindo ao Senhor que os perdoasse, porque quem sabe, na alegria, né, eles acabavam blasfemando contra Deus, ou pecando, ou fazendo alguma coisa inconveniente. Então, Jó se mantinha sempre de joelho para pedir e interceder pelos seus filhos para que Deus os abençoasse. Da mesma forma, esse dever, essa responsabilidade é nossa como os pais, né? E avós, porque não oraremos somente pelos filhos, né, pelas noras, mas também pelos netos, pelos bisnetos, para que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um deles, para que eles não se apartem do temor de Deus, não se apartem do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. E o outro ponto importante, as famílias enfrentam o dilúvio em pleno século XXI. Existem vários dilúvios arrastando as famílias e levando-as à destruição. Dia após dia ficamos sabendo de famílias sucumbidas pelas águas do dilúvio. Não águas literais, mas as mazelas impostas pelo afastamento de Deus, pela falta de temor, infidelidades conjugais, divórcios de maneira equivocadas, violências domésticas, entre outros. Infelizmente, todas as famílias passam por intempéries, mau tempo, tempestades e ventos contrários. Antecipar-se às crises é fazer a nossa parte. A sabedoria manda planejar o futuro. E um futuro planejado é quando Deus está no centro da família.
Bendito seja o nome do Senhor. Porque aonde há temor, há obediência. E aonde há obediência, se pensa antes de tomar uma decisão precipitada. E o amor de Deus é poderoso para nos dar todo o respaldo que precisamos. No terceiro tópico, também vemos aqui uma pessoa muito importante, Raabe, né, preserva a sua família pela fé. Era uma meretriz, era uma pessoa de vida fácil, né, e que vivia no meio de uma cidade, Jericó, onde as pessoas eram má. Mas ela acreditou no Deus vivo, ela ouviu falar das grandezas de Deus e ela propôs no seu coração a obedecer à palavra de Deus, a ser fiel a Deus. E veja que ao assumir o lugar de Moisés, Josué enviou mais 2 homens secretamente para cumprirem a tarefa de espiar a terra prometida com o propósito de conquistá-la. Eles foram para a casa de uma meretriz chamada Raabe, que os ocultou e ajudou os espias a observarem a Jericó, mas numa troca, onde a sua vida seria poupada e também teria a promessa estendida em favor dos seus familiares. Então, ela disse, olha, eu vou esconder vocês, mas vocês vão me prometer, vocês vão jurar que quando vocês tomarem essa cidade, vocês vão salvar a mim e a minha família. E Deus honrou o juramento daquela mulher. Deus honrou o juramento daqueles 2 espias. Bendito seja o nome do Senhor. O juramento dos espias precisava de um sinal. Então Raabe pede um sinal certo aos espias. Precisamos deixar claro que as condições sugeridas por ela era vida por vida. A vida deles respondia pela vida dela e de seus familiares. Então os espias disseram para Raabe que ela deveria colocar um cordão de fio escarlata à janela, por onde os fizeste descer e colocar todos os seus familiares dentro de casa. Não deixe nenhum de fora da porta. Se assim não fizeres, nos desobrigaremos deste juramento. Josué capítulo 2, 17 e 19, Josué 2 e 12 e Josué 2 e 14. Então nós vemos aqui que foi acordado aqui entre a mulher, a Raabe, e os 2 espias. Olha, tudo bem, você vai nos libertar, vai nos livrar, nós vamos fugir, né? Porque os inimigos estavam procurando ali, inclusive estiveram na casa dela, procurando por todos os lugares, mas eles já tinham fugido e deixou ali um cordão de escarlate para que eles visualizassem e ali não fosse atacado. Porém, todos os componentes da sua família precisavam estar dentro da casa, porque os que estivessem fora não seriam salvos. Exemplificando aqui o que aconteceu na arca de Noé. Noé entrou com a sua família, o Senhor fechou a porta por fora. Aqueles que chegaram depois batendo na porta, clamando, pedindo socorro, eles não puderam ser atendidos, porque a salvação era somente para os que estavam dentro da arca. A salvação é somente para aqueles que estão dentro da casa. Então, isso aqui é uma prova, irmãos, que quem está dentro da casa de Deus, se estiver obedecendo os mandamentos, guardando os mandamentos e ajuramentado com o Senhor no seu propósito, na sua maneira de ser, esses jamais serão extraviados ou perdidos, porque Deus se responsabiliza por cada um de nós conforme se responsabilizou por Raabe e sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Ao reconhecer que o Deus dos espias estava com eles, que havia dado aquela terra e fez secar as águas do Mar Vermelho, os seus corações desmaiaram e não tinha mais ânimo. Então Raabe declara e aceita que o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe entendeu as explicações dos espias e fez a opção pelo lado certo da preservação dos homens de Deus. Olhando com os olhos carnais, jamais poderíamos esperar que uma prostituta poderia ajudar nos planos de Deus e Deus, em contrapartida, salvar a sua alma. A história de Raabe nos ensina que a família precisa estar junta, com união de propósito, conforme Salmo 133, e no vínculo da paz, conforme Efésios capítulo 4, verso 3. Então nós vemos aqui que a primeira coisa, Raabe reconhece que o Deus de Israel era um Deus poderoso e que esse Deus estava com o povo de Israel, estava com o seu povo. E a partir daí, ao
reconhecer e saber o que Deus executou, o que Deus fez, ela toma uma atitude. Ela se volta para o Senhor com sinceridade, com responsabilidade e trazendo a sua família também para Deus. E Deus, né, honra a sua fé e dá a ela, né, o direito de se fazer parte da genealogia de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que se voltam para o Senhor com um coração quebrantado, com um coração sincero, como está escrito, Deus não ouve a pecador, mas se esse pecador é temente a Deus, tem um coração sincero e quebrantado, a esse Deus ouve. Era uma prostituta, era uma pessoa que poderia não ter nenhum tipo de credibilidade, mas ela era uma alma que precisava da salvação de Deus. E ela se arrependeu e se voltou para Deus, e Deus a restaurou e fez dela uma filha de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. As nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Veja que Raabe faz a escolha segura, a escolha sábia e uma escolha com fé, na qual contempla toda a sua família. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida, esquecendo que haverá consequência. As escolhas é feita com liberdade, mas todos deverão arcar com os resultados. Nós temos condições de mudar a história da nossa casa e da nossa família. O nosso exemplo de vida fala mais alto do que as nossas palavras no seio de nossa família. Toda decisão certa será confirmada pelas atitudes. Não adianta dizer que é fiel a Deus se as ações não confirmam o que você fala. Raabe foi justificada por sua fé e obras, conforme Tiago capítulo 2, 24 a 26. Se você não faz, não adianta ensinar. É um perigo a omissão dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. Não podemos ser relapso em não tomar decisão favorável à nossa família. Então veja que as nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Se você é alguém que quer ser e continuar tendo as bênçãos de Deus sobre a família, seja o exemplo na sua casa. Não fale apenas, não demonstre apenas com palavra, mas com atitude aquilo que de fato você professa ser, para que as pessoas vejam e possam seguir o exemplo, porque assim como a palavra de Deus diz que nós temos que ser exemplo dos fiéis em tudo, né? Aqui resumindo o versículo, nós como pais devemos ser o exemplo dos nossos filhos, da nossa esposa. A esposa tem que ser o exemplo para os filhos, para as filhas, e assim, no temor do Senhor, nós seguiremos e estaremos um dia com o Senhor na eternidade. Por outro lado, quando a gente não faz as coisas certas, nós vamos liberalmente agindo conforme, né, a música toca, como se diz aí, né, num adágio popular, as consequências virão. E os frutos com certeza serão amargos. Haverá muitos espinhos, mas saiba que com o Senhor Jesus no nosso barco, mesmo com tempestade, mesmo com vendaval, mesmo com vento muito forte, com ondas muito altas, com tsunami e etc. e tal, nós jamais pereceremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos irmãos, a conclusão vem dizendo: aprendemos com Josué, Noé e Raabe, que nunca devemos negligenciar uma decisão tão importante. Que Deus nos dê graça para conservar a nossa decisão ao lado dele e levarmos a nossa família aos pés do Senhor. Que Deus nos abençoe, que ao concluirmos esta lição desse trimestre, possamos ter aprendido muitas coisas e continuar aprendendo, tirando muitas lições práticas da vida desses personagens que nos inspiram a seguir avante, apesar das circunstâncias que muitas vezes vivemos e atravessamos. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Louva a Deus pela tua vida, pela tua família e pelo fato de você estar conosco, né, participando deste trabalho que estamos realizando para o Senhor. O meu pedido é aquele velho pedido. Deixe o seu like, ele é muito importante, ele é relevante para que esses vídeos sejam levados, né, para outras pessoas. E o nosso intuito é que ele alcance o maior número de pessoas Brasil afora. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para que logo que postemos aqui um vídeo, você seja notificado. Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe.
Fiquem todos na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos conceder.